Você já se perguntou: como sei que Deus está mesmo comigo? Abra seu coração, porque o Espírito Santo deixa marcas que ninguém pode apagar. Meus queridos amigos, se o vento do Espírito Santo já tocou sua alma, você nunca o esquecerá. Se o fogo de Deus já ardeu em seu coração, você nunca se recuperará disso. Há coisas que este mundo não pode lhe dar. Há sinais que não vêm do homem, da ciência, da educação ou da política. Estou falando da presença inconfundível, inabalável e inegável do Espírito Santo. E estou aqui para lhes dizer hoje: se você viu esses sinais em sua vida, isso significa que o próprio Espírito Santo fez morada em sua alma. Você não pode fingir o Espírito Santo. Você não pode manipulá-lo, fabricá-lo ou substituí-lo. Nenhum pregador pode colocá-lo dentro de você. Nenhuma canção, nenhuma tradição, nenhum prédio de igreja pode lhe dar isso. Ele é o dom de Deus para os verdadeiramente rendidos, os profundamente quebrantados e os totalmente entregues. Se você o tem, o diabo sabe disso. Se você o tem, o mundo sentirá isso. E se você o tem, sua vida nunca mais será a mesma. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer sentir o Espírito Santo hoje e inscreva-se para mais mensagens de fé. As pessoas me perguntam: como sei se realmente tenho o Espírito Santo? Eu lhes digo algo. Você não precisa fazer um curso de teologia para descobrir isso. Não precisa de um diploma na parede. Se o Espírito Santo vive dentro de você, há sinais, há marcas espirituais, há trilhas de fogo em sua alma. E quando esses sinais começam a aparecer em sua vida, não é mais apenas religião, é uma revolução santa em seu ser. Um dos primeiros sinais é este: você começa a odiar o pecado. Não estou dizendo que você se torna perfeito, mas que não consegue mais viver confortavelmente no pecado. Você não consegue rir das imundícies que outros riem, não consegue desfrutar da corrupção que o mundo chama de entretenimento. Algo dentro de você geme, algo dentro de você chora. Isso não é culpa vinda do homem, é a convicção do Espírito Santo. Quando o Espírito vem, ele traz santidade consigo. Ele limpa a casa, vira as mesas no templo de sua alma. Você não evita o pecado apenas por medo do julgamento. Você evita o pecado porque ele quebra o coração de Deus. É assim que você sabe que o Espírito Santo está vivo em você. Sua consciência se torna afiada, seu espírito se torna sensível e seus ouvidos se tornam atentos à voz do Senhor. Você começa a se arrepender não apenas do que o mundo chama de mal, mas até das pequenas coisas, aqueles pensamentos secretos, aqueles motivos ocultos, aquelas atitudes silenciosas que não agradam a Ele. Outro sinal é este: você tem uma fome pela palavra de Deus que nada mais pode satisfazer. Não estou falando de ler a Bíblia casualmente como se fosse um jornal. Estou falando de consumi-la, como se sua alma dependesse disso, porque depende. Quando o Espírito Santo habita em você, as Escrituras ganham vida. As palavras saltam da página, falam diretamente à sua situação, perfuram seu coração. Você lê e se sente alimentado. Medita e se sente lavado. Ouve a voz dele falando através de cada versículo. O mundo pode oferecer 1000 distrações: televisão, redes sociais, entretenimento, agendas lotadas. Mas quando você tem o Espírito Santo, nada disso o satisfaz como a presença de Deus. Você começa a desejar momentos de quietude com Ele. Anseia estar a sós para falar com Jesus, não para impressionar alguém, não para postar sobre isso, mas porque você está apaixonado pelo Salvador, porque Ele é seu oxigênio, porque sua voz é sua âncora e porque sua palavra é seu pão diário. E aqui está um sinal que o diabo odeia. Quando você tem o Espírito Santo, você ama as pessoas com um amor sobrenatural.
Não estou falando de gostar de pessoas que gostam de você. Não estou falando de tolerar pessoas. Estou falando de amar seus inimigos, abençoar aqueles que o amaldiçoam, orar por aqueles que o odeiam. Você não faz isso com sua própria força. Você faz isso porque o amor de Deus foi derramado em seu coração pelo Espírito do Deus vivo. Quando você vê alguém sofrendo, seu coração dói. Quando você vê injustiça, seu espírito se levanta. Você se sente compelido a servir, a doar, a sacrificar. Você não busca atenção. Você é movido pela compaixão. E essa compaixão não vem de você. Vem do céu. É o Espírito Santo amando através de você. É o próprio Deus estendendo seus braços através de sua vida para tocar um mundo quebrado. Outro sinal inegável é o poder de perdoar. Eu sei que este mundo ensina a guardar rancores. Eu sei que dizem para se vingar, não deixar ninguém passar por cima de você, mas o Espírito Santo sussurra algo diferente. Ele diz, deixe ir. Ele diz, a misericórdia é maior que a vingança. Ele diz, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. E de repente, você se vê liberando a amargura, orando pelas mesmas pessoas que o traíram. Isso não é fraqueza. É o poder do Espírito Santo. É preciso mais força para perdoar do que para lutar. Mais poder para deixar ir do que para revidar. E esse tipo de força não vem deste mundo. Vem de outro reino. Vem do Espírito de Cristo habitando em você. Quando você começa a perdoar livremente, quando para de exigir um pedido de desculpas para amar novamente, quando para de ensaiar sua dor e começa a liberar seu inimigo, esse é o trabalho do Espírito Santo. E ouça-me agora. Se você tem o Espírito Santo, você começa a falar de maneira diferente. Suas palavras não são mais armas. Elas se tornam ferramentas de cura. Você não amaldiçoa, você abençoa, você não fofoca, você ora, você não calunia, você eleva. Sua língua não é mais controlada por emoções ou ego, está sob a autoridade do Espírito de Deus. Você se torna uma fonte de vida. As pessoas sentem a diferença quando falam com você. Elas ouvem graça, ouvem verdade, ouvem esperança. Você não precisa de uma plataforma para pregar, não precisa de um púlpito para profetizar. Quando o Espírito Santo está dentro de você, seu discurso cotidiano se torna sobrenatural. Um simples texto que você envia se torna uma tábua de salvação para alguém em desespero. Uma breve oração que você sussurra se torna uma ponte entre o céu e a terra. Isso é o que o Espírito faz. Ele unge suas palavras com impacto eterno. Você não fala para impressionar. Você fala para transmitir. Se esta mensagem tocar seu coração, clique no like, compartilhe com um amigo e fique até o final para uma surpresa especial. E quando o Espírito Santo vive em você, ele lhe dá uma paz que não faz sentido para a mente natural. Não estou falando de uma paz que depende do seu salário, de quem gosta de você, de quem fica ou de quem vai embora. Estou falando de paz na tempestade, paz no fogo, paz quando o médico lhe dá más notícias, paz quando seu mundo está tremendo, mas sua alma permanece firme, ancorada em Cristo Jesus. Essa não é uma paz comum? É a paz que excede todo o entendimento, conforme está escrito em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É a paz que segurou Daniel na cova dos leões, que caminhou com Sadraque no fogo, que sustentou Paulo na prisão. Você não obtém essa paz de um livro, de um terapeuta ou de férias. Você a recebe do próprio Consolador. O Espírito sussurra: aquiete-se. Ele diz: eu estou com você. E embora o inferno se revolte ao seu redor, seu espírito permanece inabalado. Esse é o sinal de uma vida cheia do Espírito. E ouça-me agora.
O Espírito Santo não apenas consola, ele capacita. Ele transforma covardes em guerreiros, toma pescadores trêmulos e os torna apóstolos ousados, pega pessoas comuns e as enche de coragem extraordinária. Você para de se esconder, para de se desculpar por sua fé, para de recuar e começa a se erguer, mesmo que esteja sozinho, porque o Espírito do Deus vivo está rugindo como um leão dentro de você. Você não pode estar cheio do Espírito Santo e permanecer em silêncio sobre Jesus. Você não pode ter o fogo do céu dentro de você e viver uma vida morna. O Espírito Santo o empurra para o seu chamado. Não permite que você se conforme com a mediocridade. Não deixa você ficar confortável. Ele o desafia, o envia e fala através de você. E de repente, você se vê fazendo o que nunca imaginou. Orando pelos enfermos, expulsando demônios, pregando aos perdidos, amando os que não são amáveis. E há outro sinal. Quando o Espírito Santo o enche, você desenvolve discernimento espiritual. Não estou falando de suspeita ou paranoia, estou falando de percepção do Espírito Santo. Você começa a ver além da superfície. Sente quando algo está errado, reconhece a guerra espiritual, mesmo quando outros a chamam de coincidência. Você discerne os espíritos das pessoas, sente a presença de anjos. Você não está caminhando às cegas, está caminhando com consciência divina. Você pode não ser capaz de explicar isso a todos, mas sabe quando o inimigo está por perto, sabe quando uma sala está pesada com escuridão, mesmo que todos os outros estejam sorrindo. Sabe quando Deus está falando, mesmo que ele não tenha dito uma palavra em voz alta. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele afina seu espírito, alinha seus sentidos e o ensina a se mover no invisível. O mundo caminha pela visão, mas aqueles cheios do Espírito caminham pela fé e pela revelação. E ouça isso. Quando o Espírito Santo está em você, suas orações mudam. Você para de orar orações rasas e egoístas. Para de implorar a Deus por coisas. Em vez disso, suas orações se tornam guerra. Suas palavras têm peso. Você ora com poder, ora no Espírito, ora até que cadeias se quebrem, até que fortalezas caiam, até que o céu responda e os demônios fujam. Sua sala de oração se torna seu campo de batalha. E suas palavras se tornam sua arma. O Espírito Santo o ensina a orar conforme a vontade de Deus, não conforme suas emoções. Ele mostra quando interceder, quando declarar, quando esperar e quando lutar. E às vezes, quando você não tem palavras, ele geme através de você, ora através de você, fala mistérios na linguagem do céu. Isso não é carisma, é consagração, não é exagero, é poder santo fluindo através de um vaso rendido a Deus. Quer mais inspiração divina? Comente amém, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quando o Espírito Santo habita em você, você começa a produzir frutos reais e inegáveis. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme está escrito em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses não são traços de personalidade, são evidências divinas, são as impressões digitais do Espírito de Deus em sua alma. O mundo pode não entender sua teologia, mas verá seu fruto. Eles saberão que algo diferente está fluindo através de sua vida. Deixe-me dizer-lhe, fruto não cresce da noite para o dia, não cresce em conforto, cresce através da poda, cresce através de tempestades, cresce no solo da rendição. E o Espírito Santo é o jardineiro divino que cultiva seu caráter até que sua vida reflita Jesus. Quando as pessoas o encontrarem, elas deveriam sair dizendo: eu vi Cristo neles.
Isso não é religião, amigo. É a realidade de uma vida cheia do Espírito. E quando você carrega o Espírito Santo, você não tem mais medo de sofrer. Eu disse isso. Você não está buscando dor, mas também não está fugindo dela, porque sabe que o sofrimento produz algo precioso: perseverança, caráter e esperança. Conforme está escrito em Romanos 5, versículos 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo lhe dá força para suportar provações com dignidade. Ele lhe dá uma espinha dorsal de fé. Você para de perguntar, por que eu? E começa a dizer, use-me. Quando o fogo atinge sua vida, você não desmorona, você se levanta, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você. Isso significa que a morte não tem poder, que as provações não o definem, elas o refinam. E mesmo em suas lágrimas, você ainda confia. Mesmo em sua fraqueza, você ainda adora. É quando o mundo vê o poder do Espírito Santo em plena exibição, não quando a vida é fácil, mas quando seu louvor sobrevive ao fogo. Quando o Espírito Santo assume, seu apetite muda. Você não deseja mais as mesmas coisas. O que antes o entretia, agora o entristece. O que antes satisfazia sua carne, agora enoja sua alma. Você não ri do pecado? Não flerta com o compromisso? Você anseia por justiça? Deseja pureza? Você não está apenas evitando o inferno, está buscando santidade, porque o Espírito dentro de você é santo. E ouça-me, santidade não é uma aparência, é um estilo de vida. Não se trata do que você veste, mas do que você carrega. O Espírito Santo começa a convencê-lo profundamente, não para envergonhá-lo, mas para transformá-lo. Ele remove o desejo de viver com duplicidade, queima cada ídolo, cada vício, cada coisa impura que o separa do Pai. Ele não quer apenas uma parte de você, ele quer o templo inteiro. Mente, corpo e espírito limpos e rendidos. Quando o Espírito Santo está vivo em você, a adoração se torna mais do que uma canção, torna-se sua respiração, o clamor de seu espírito, não apenas de seus lábios. Você não precisa de um palco ou de uma multidão, não precisa da tonalidade certa ou de um coral. Você só precisa de um momento a sós com Deus e seu coração começa a explodir em louvor. O Espírito Santo torna a adoração real, crua, viva, porque não se trata mais de performance, é sobre presença. Essa presença se torna seu oxigênio, sua busca. Você prefere estar em um quarto silencioso com Deus do que em um estádio sem Ele. Você não persegue posições, títulos ou aplausos, você persegue Ele. Você chora em sua presença, treme sob sua glória. E quando o Espírito Santo o toca, você nunca se recupera. Você não quer voltar para a igreja normal, a vida normal, nada normal. Você quer mais dele. E, amigo, quando o Espírito Santo vive em você, o amor flui de você como um rio. Não é um amor superficial, não é um amor conveniente, mas o amor radical e autossacrificial de Cristo. Você começa a amar seus inimigos, abençoa aqueles que o amaldiçoam, perdoa aqueles que o traíram, não porque é fácil, mas porque o Espírito dentro de você o capacita a fazer o impossível. Isso não é fraqueza, é força divina se manifestando através de você. Você para de guardar rancores, para de viver ofendido, para de caminhar na amargura. Por quê? Porque o Espírito Santo não permite que você permaneça envenenado. Ele desenraiza a raiva, cura as feridas, ensina você a amar como Jesus, mesmo quando dói. E esse tipo de amor, o tipo que sangra, o tipo que perdoa 70 vezes 7,
conforme está escrito em Mateus 18, versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É a evidência mais clara de que o Espírito Santo tem controle total de seu coração. Vamos juntos nessa jornada espiritual? Deixe seu like, inscreva-se e assista até o fim para uma revelação poderosa. Outro sinal é este: você começa a caminhar em autoridade, não arrogância, não orgulho, mas autoridade do Espírito Santo. Você percebe que não precisa implorar por vitória, você luta a partir da vitória. Você percebe que não precisa fugir do diabo, você o resiste e ele foge, conforme está escrito em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você começa a falar com montanhas, começa a ordenar que demônios saiam. Você entra em salas e a escuridão fica nervosa, porque o Espírito do Deus vivo está lhe dando suporte. Isso não é religião de conto de fadas, é poder real. É o que Jesus prometeu quando disse em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Não é um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Você para de ser jogado de um lado para outro. Por cada ataque, você se levanta como um filho do Altíssimo. Você não está apenas sobrevivendo, você está conquistando. E cada demônio no inferno conhece seu nome, porque você caminha na unção do céu. E ouça, quando o Espírito Santo verdadeiramente o enche, você começa a ver as almas como Deus as vê. Você não pode passar por uma pessoa quebrada e não sentir algo. Você não pode ficar confortável enquanto o mundo está morrendo no pecado. Você começa a clamar pelos perdidos. Seu coração se parte pelos viciados, pelos abusados, pelos abandonados. Você não quer apenas frequentar a igreja, você quer ser a igreja. Você quer ser a luz nos lugares mais escuros. De repente, o ministério não é um trabalho, é seu fardo. O evangelismo não é um dever, é sua alegria. Você não está esperando por um microfone, você está pregando com sua vida, seja para uma alma ou 1000. Você não pode ficar em silêncio, porque o Espírito dentro de você está sempre apontando para Jesus, sempre chamando os quebrantados, sempre ardendo com compaixão. É assim que você sabe que tem o Espírito Santo. Não se trata mais de você. E deixe-me dizer algo que os religiosos não vão gostar. Quando o Espírito Santo o enche, você se torna imprevisível. Você não se move conforme a aprovação do homem, não cabe na caixa, não segue a multidão. O Espírito o guia onde a lógica não pode. Ele diz para você dar quando não faz sentido, falar quando você se sente desqualificado, ir quando outros dizem para ficar. Você não é mais guiado pelo conforto, você é guiado pelo fogo. Você perderá alguns amigos, será mal compreendido, mas será ungido. Estará no centro da vontade de Deus. E quando o Espírito Santo guia, ele sempre provê. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar, fecha portas que nenhum homem pode abrir. E quando você obedece à sua voz, você entra no sobrenatural. É quando sua vida se torna um testemunho do poder de Deus, não dos seus planos. Quando o Espírito Santo reside em você, o medo perde seu domínio. Você não treme mais diante das ameaças do homem ou da incerteza do amanhã. Você sabe quem vai à sua frente, sabe quem está atrás de você. O Espírito lhe dá coragem diante do caos, sussurra: aquiete-se. Mesmo quando a tempestade está rugindo, você começa a caminhar pelo fogo e não se queimar. Enfrenta o vale e diz, conforme está escrito em Salmos 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você começa a reconhecer o tempo divino.
O Espírito Santo lhe dá discernimento para esperar, para se mover, para falar ou para permanecer em silêncio. Você não é guiado por impulso, mas por insight divino. Você para de se apressar em coisas que Deus nunca o chamou a fazer e para de se agarrar a lugares que Ele lhe disse para deixar. Ele afina seus ouvidos, você ouve sua voz atrás de você, dizendo, conforme está escrito em Isaías 30, versículo 21, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Essa voz não vem do mundo, não vem da carne, vem do céu. E quando ele fala, isso o abala, quebra seu orgulho, expõe seu coração, mas sempre o leva mais fundo na verdade. Se você sente o chamado do Espírito, comente glória a Deus, curta e compartilhe para abençoar mais vidas. E o Espírito não vai lisonjeá-lo, ele vai convencê-lo. Ele o chamará para fora do seu pecado e para dentro do seu chamado. Ele não está aqui para fazer você se sentir bem, ele está aqui para fazer você santo. Ele o leva pelo fogo, não para destruí-lo, mas para refiná-lo. Porque ele vê o que você não pode ver, ele sabe o que você nasceu para se tornar. Você começará a operar em dons que nunca imaginou, não porque os estudou, não porque alguém impôs as mãos sobre você, mas porque o Espírito escolheu usá-lo. Você começa a orar em línguas quando suas palavras se esgotam, começa a profetizar verdades que só o céu poderia revelar, impõe as mãos sobre os enfermos e eles se recuperam, fala com tempestades e a paz segue. Não é mágica, não é emoção, é a manifestação da presença de Deus através de um vaso rendido. O Espírito usará quem estiver vazio o suficiente. Ele não procura o mais talentoso, o mais educado ou o mais polido. Ele procura o mais disponível, aquele que diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me. O Espírito Santo é atraído pela humildade. Ele enche os famintos, unge os quebrantados, levanta os humildes e põe fogo nos esquecidos. Se você quer o poder do Espírito, você deve se humilhar, deve se prostrar. Não há ressurreição sem rendição. Não há Pentecostes sem o cenáculo. E não há fogo do Espírito Santo sem um altar. Você deve trazer toda a sua vida a Deus. Cada sonho, cada medo, cada fracasso, e colocá-los aos seus pés. Somente então o fogo cairá, somente então os rios de água viva fluirão do seu espírito, porque o Espírito Santo vem para assumir, não para ser um hóspede. Você também percebe algo mais. Quando o Espírito vive em você, você não luta mais com a identidade. Você sabe quem você é em Cristo. Você para de buscar validação nas pessoas, para de perseguir aplausos. Você não está confuso sobre seu valor, você é selado, escolhido, adotado, redimido. O Espírito testifica com seu Espírito que você é um filho de Deus, conforme está escrito em Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa verdade o ancora, essa verdade o define, essa verdade o liberta. Chega de comparar, chega de fingir, chega de desempenho. Apenas uma confiança profunda e inabalável que vem da intimidade com o Pai. O Espírito Santo constrói isso em você. Ele remove as mentiras, esmaga a vergonha, silencia a voz do acusador e, de repente, você não caminha como escravo, você caminha como filho. Você não fala como órfão, fala como coerdeiro com Cristo, e quando sua identidade está segura, sua missão fica clara. Você para de viver para o conforto e começa a viver para o propósito. Você acorda com um fogo em seus ossos, move-se pela vida com urgência divina, porque, quando o Espírito Santo o marca, você sabe que o tempo é curto. As almas estão perecendo. O Rei está vindo. E você foi designado para um tempo como este. Você não está apenas passando pela vida, está travando uma guerra pela eternidade.
Essa urgência não permite que você seja morno, não permite que você durma durante a colheita, não permite que você brinque de igreja enquanto demônios atormentam seu bairro. O Espírito o impulsiona para a ação, para a intercessão, para o sacrifício, para a batalha. Ele lhe dá olhos para ver a guerra espiritual por trás do mundo natural. E de repente suas orações mudam de abençoe-me para quebre-me, usa-me, envia-me. E quando o Espírito está vivo em você, você não pode ficar em silêncio. Há um fogo preso em seus ossos e ele exige ser liberado. Você fala a verdade, não porque é confortável, mas porque é necessário. Você exalta o nome de Jesus em cada ambiente, mesmo que isso lhe custe. Você se recusa a se curvar aos deuses da cultura, se recusa a comprometer a palavra. O Espírito faz de você uma voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Você começa a ver as pessoas como Deus as vê. O Espírito substitui seu julgamento por compaixão. Você não passa mais pelos quebrantados. Você para, se ajoelha, chora, torna-se um vaso de cura, não porque é perfeito, mas porque foi muito perdoado. Você alcança os perdidos, não por dever, mas por amor. Você perdoa seus inimigos, ora por aqueles que o amaldiçoam. Isso não é fraqueza, é força capacitada pelo Espírito. O Espírito Santo amplia seu coração. Ele faz espaço em você para fardos que não são seus. Ele permite que você carregue a dor dos outros para que você possa interceder com poder. Você começa a sentir o que entristece a Deus. Você não pode assistir ao pecado e dar de ombros. Não pode ver injustiça e permanecer neutro. Uma indignação justa surge em você, não para destruir, mas para restaurar. O Espírito desperta um desconforto santo com as coisas que quebram o coração do céu. Você caminha em integridade quando ninguém está olhando, porque quando o Espírito está presente, a santidade se torna um estilo de vida, não uma performance. Você para de se esconder nas sombras, confessa o que precisa ser confessado, quebra acordos com a escuridão e caminha na luz, como Ele está na luz. Não há mais fingimento, não há mais máscaras. Você prefere ser repreendido por Deus a ser aplaudido pelo homem. Isso é o que a convicção guiada pelo Espírito faz. E, como sua adoração muda. Não se trata mais da canção ou do som, é sobre a postura de seu coração. Você levanta as mãos porque foi redimido, canta porque foi libertado, dança porque as cadeias caíram. O Espírito Santo o leva a um lugar onde a adoração se torna guerra. Você não está apenas cantando, está sacudindo os céus. Você não está apenas batendo palmas, está reivindicando território. Sua mente é renovada diariamente. O Espírito lhe ensina coisas que nenhum homem poderia ensinar, revela mistérios que os estudiosos não conseguem desvendar, traz as Escrituras vivas em sua alma. O que antes parecia distante torna-se profundamente pessoal. Você lê a palavra e ela lê você. Você a memoriza, a declara, a sustenta, porque sabe que o Espírito e a palavra nunca estão em conflito. Eles trabalham em harmonia para fazer de você uma arma na mão de Deus. O Espírito faz você frutífero, não apenas ocupado, não apenas barulhento, mas verdadeiramente frutífero. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio começam a transborda. E esses frutos não são fabricados, são produzidos por permanecer. Quando você fica perto do Espírito, o fruto se torna inevitável. Você não precisa forçar, não precisa fingir, ele flui da raiz de sua intimidade com Cristo. Há um brilho que segue o cheio do Espírito, uma luz que não pode ser escondida. Mesmo seus inimigos notam algo diferente, eles podem não entender, mas sentem porque, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, há poder, há evidência. Você não precisa se anunciar. A unção falará,
A presença testificará e a glória cairá, não para a sua fama, mas para a dele. Mas quando o Espírito Santo verdadeiramente habita em você, você para de perguntar: com o que posso me safar? E começa a clamar: Senhor, como posso ser santo? Você não está contente em ser um crente morno? Não quer o mínimo? Você anseia pela plenitude de Deus, deseja seu fogo. Deseja sua proximidade mais do que conforto, mais do que popularidade, mais do que a própria vida. O Espírito Santo muda seus desejos até que seu coração bata no ritmo do céu. Há uma ousadia que surge quando o Espírito repousa sobre você. Você não treme mais diante dos homens, treme apenas diante de Deus. Você fala a verdade, mesmo que isso lhe custe relacionamentos. Você permanece firme, mesmo quando o chão ao seu redor está tremendo. Você não é movido pelas opiniões do mundo, porque está ancorado na verdade da palavra. O Espírito o torna inabalável, não por causa de quem você é, mas por causa de quem ele é, por causa do poder dele em você. O Espírito ensina você a esperar pelo tempo de Deus. Você para de correr à frente dele, para de tentar forçar portas que ele não ordenou. Você aprende que obediência é melhor que resultado. Percebe que atraso não é negação, é preparação divina. Enquanto o mundo corre, você descansa. Enquanto outros entram em pânico, você confia. O Espírito acalma a tempestade dentro de você antes de acalmar a tempestade ao seu redor. Você não está mais preso ao medo. O medo pode bater à porta, mas a fé responde. Você para de entreter as mentiras do inimigo, você as repreende, resiste a elas. Declara a palavra sobre sua mente e suas emoções. O Espírito lembra você de que não lhe foi dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã, conforme está escrito em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você caminha por vales escuros, não porque é corajoso, mas porque sabe quem caminha com você. O Espírito Santo o torna generoso, não apenas com dinheiro, mas com misericórdia. Você dá mesmo quando dói, serve sem precisar de reconhecimento, abençoa aqueles que nunca agradecem, porque o Espírito lhe mostrou o quanto você foi perdoado. Você se torna uma fonte de graça, percebe que tudo o que tem não é seu para guardar. É uma ferramenta para glorificar a Deus. O Espírito quebra o domínio da ganância e o ensina a dar com alegria. E deixe-me dizer, quando o Espírito Santo o marca, até suas batalhas mudam. Você não luta contra carne com carne, você luta no Espírito, ora com poder, você não recua, mantém sua posição. Você reconhece que o verdadeiro inimigo não é seu vizinho, seu chefe ou seu passado. O verdadeiro inimigo é espiritual. E você toma autoridade porque o Espírito o equipou para a guerra, não com armas deste mundo, mas com armas poderosas em Deus. O Espírito lhe dá resistência. Você não desiste quando fica difícil. Você pressiona, avança, carrega sua cruz com alegria. Porque o Espírito sussurra: não desista, eu não terminei. Ele lhe dá força para o dia e graça para a jornada. Você pode se cansar, mas não desfalecerá. Pode se curvar, mas não quebrará. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, conforme está escrito em 1 João 4, versículo 4. Vós sois de Deus, filhinhos, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você começa a reconhecer compromissos divinos. Nada é aleatório quando o Espírito está guiando. Aquela conversa na mercearia, ordenada. Aquele momento de quietude, sagrado. Aquela interrupção nos seus planos, redirecionamento divino. O Espírito fala em sussurros, maravilhas, cutucadas e sonhos.
E quando você aprende a ouvir, começa a caminhar em sintonia com o ritmo do céu. A vida se torna uma série de encontros sobrenaturais. E quando o Espírito Santo habita dentro de você, ele o ensina a linguagem do céu. Obediência, não obediência atrasada, não obediência parcial, mas rendição instantânea e alegre à vontade de Deus. Você para de lutar contra seus mandamentos, para de negociar com sua verdade. Em vez disso, você se levanta a cada dia e diz, conforme está escrito em 1 Samuel 3, versículo 10. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando ele fala, você não pede provas. Você caminha pela fé, não pela vista. O Espírito faz suas orações terem peso. Você não ora mais com palavras vazias. Você ora o céu para baixo, clama, e o inferno treme. Geme no Espírito, e montanhas se movem. Suas orações mudam atmosferas, porque não estão enraizadas na carne, são alimentadas pelo sopro de Deus. Você não ora apenas pelo que é fácil, você ora orações ousadas, orações perigosas, orações do reino, porque sabe que suas palavras são respaldadas pela autoridade do céu. O Espírito Santo treina seus ouvidos para ouvir a voz do Pai no caos. Enquanto o mundo grita, ele sussurra. Enquanto o inimigo mente, ele o lembra da verdade. Você começa a discernir não apenas entre o bem e o mal, mas entre o bom e Deus. Você não segue mais a multidão, você segue a nuvem. Você não precisa de 10 confirmações quando o Espírito já falou. Você reconhece sua voz como uma ovelha conhece seu pastor. Quando o Espírito vive em você, você caminha em arrependimento diário, não culpa. Você não esconde seus pecados. Você os traz à luz. Você não tem medo de admitir sua fraqueza, porque a força dele se aperfeiçoa nela. O arrependimento se torna seu refrigério. Você não foge da convicção. Você a acolhe, porque sabe que Deus disciplina aqueles que ama. O Espírito não condena, mas corrige, e essa correção traz liberdade. Há uma fome espiritual que o domina. As coisas deste mundo perdem o sabor. Você não está mais satisfeito com uma fé rasa. Você quer profundidade, quer encontro, quer ser arruinado para o comum. Você abre a Bíblia e ela parece fogo em seus ossos. Você adora e sente o céu na sala. Você não está mais perseguindo bênçãos, você está perseguindo a presença. E não perca isso. O Espírito Santo ofenderá sua carne para curar sua alma. Ele desafiará seu conforto para produzir seu chamado. Interromperá seus planos para cumprir seu propósito. O que você pensou ser rejeição pode ser o redirecionamento dele. O que você viu como perda pode ser sua maneira de podar. Porque o Espírito não está aqui para mimá-lo, ele está aqui para prepará-lo, para santificá-lo, para a glória. E esse processo custará seu conforto. O Espírito lhe dá olhos para ver a eternidade no temporário. Você para de viver apenas para hoje. Você vive para aquele dia em que estará diante do trono, aquele dia em que as coroas deste mundo não significarão nada e apenas uma coisa importará. Muito bem, servo bom e fiel, conforme está escrito em Mateus 25, versículo 21. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O Espírito mantém sua alma acordada. Você não é mais adormecido por distrações. Vive alerta, vigilante, ardendo com expectativa santa. Você se torna um portador de paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. Quando outros entram em pânico, você louva. Quando outros desmoronam, você permanece de pé. Quando os ventos se levantam, você fica quieto. Porque sua paz não está ligada às circunstâncias. Está ancorada em Cristo. O Espírito o ensina a caminhar por tempestades e não perder sua canção. Você permanece imperturbável, não porque a vida é fácil, mas porque Deus está perto.
Quando o Espírito Santo enche sua vida, você não vive mais para a aprovação do homem, você vive para a aprovação do Pai. Você se torna consciente dos olhos dele sobre você e isso é suficiente. Você não precisa de elogios ou aplausos, você precisa do muito bem dele. Suas ações, suas decisões, suas palavras não são mais sobre autopromoção, são sobre elevar Jesus. O Espírito dentro de você direciona cada passo para glorificar o Rei dos Reis. O Espírito Santo o capacita a permanecer firme diante da perseguição. Quando o mundo o rejeita, o Espírito o afirma. Quando o mundo zomba de você, o Espírito o fortalece. Você começa a entender que o sofrimento não é derrota. É um sinal do favor de Deus, é prova de que você está vivendo por algo maior que este mundo. O Espírito transforma sua dor em propósito e suas provações em triunfos, ensinando que nenhuma arma forjada contra você prosperará, conforme está escrito em Isaías 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E deixe-me dizer isso: o Espírito Santo não o deixa ficar confortável. Ele não o deixa onde o encontra. Você pode pensar que alcançou um lugar de paz, mas o Espírito Santo se agita dentro de você, chamando-o mais alto. Ele sussurra: há mais de mim para conhecer, há mais do meu poder para experimentar, há mais do meu propósito para cumprir. E quando você atende a esse chamado, você entra em uma vida muito além do que imaginou, uma vida marcada por propósito divino, força sobrenatural e encontros celestiais. O Espírito o convencerá, mas também o confortará. Você pode passar por momentos de profunda tristeza ou incerteza, mas o Espírito Santo está lá para sussurrar paz no meio de sua turbulência. Ele não o deixa em seu quebrantamento, ele o cura. Ele não o deixa em sua confusão, ele traz clareza. Você aprenderá que mesmo em sua hora mais escura, o abraço do Espírito é a luz que o guia. Ele nunca abandona aqueles que buscam sua presença. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, você começa a ver o mundo de maneira diferente. A lente através da qual você vê a vida é transformada. Você não vê mais as pessoas como problemas a evitar. Você as vê como almas para amar, como corações para alcançar, como oportunidades para ministrar. Você começa a olhar além do exterior e ver o clamor interior por Deus. Você começa a ver o invisível, a discernir o que os outros não percebem, a entender o peso eterno de cada alma. O Espírito abre seus olhos para o que realmente importa. Para de fugir do chamado em sua vida. Quando o Espírito Santo está no controle, ele não permite que você recue em medo ou diminua sua fé para se encaixar nos padrões do mundo. Ele o empurra para entrar no desconhecido, para correr riscos, para confiar em Deus, quando cada instinto natural lhe diz para recuar. O Espírito Santo é aquele que o faz dizer: sim, Senhor, mesmo quando o caminho à frente parece incerto, porque Ele é aquele que o guiará a cada passo do caminho. Ele lhe dá coragem para sair do barco, sabendo que seu Salvador está esperando do outro lado. O Espírito cultiva a alegria no meio das provações. A alegria não é algo que você fabrica, é o fruto do Espírito. Quando o mundo diz que você deveria estar com raiva, frustrado ou derrotado, o Espírito Santo o inunda com uma paz que transcende seu entendimento. Suas circunstâncias podem não mudar, mas seu coração sim. O Espírito faz de você um testemunho vivo de que mesmo na tempestade, você pode se alegrar, porque sabe que a vitória já foi ganha em Cristo. Você não é uma vítima, você é um vencedor. À medida que você se rende ao Espírito Santo, você descobre que a própria essência de sua identidade é encontrada nele. Você para de viver
para aprovação, validação ou reputação. Sua identidade está enraizada em Cristo e é o Espírito Santo que o lembra de quem você é. Um filho de Deus, um sacerdócio real, um vaso escolhido. O mundo não pode defini-lo. O Espírito é aquele que sussurra seu verdadeiro nome, lembrando-o de que você é amado, valorizado e chamado para um propósito divino. O Espírito não o enche apenas para você. Ele o enche para transborda. Você se torna um canal do amor, da graça e do poder de Deus para o mundo. Sua vida não gira mais em torno do que você pode obter, mas do que você pode dar. Você começa a servir aos outros abnegadamente, a amar incondicionalmente, a perdoar radicalmente. Você entende que seguir Jesus é entregar sua vida pelos outros, e você é capacitado pelo Espírito Santo para fazer isso. Quando penso sobre como saber se o Espírito Santo está em nossa vida, conforme as palavras inspiradoras atribuídas ao Papa Leão XIV, sinto uma chama acender em meu coração. Este texto não é apenas uma mensagem, é um convite para olhar para dentro de nós e reconhecer as marcas divinas que transformam nossa existência. No Brasil, um país onde a fé pulsa nas ruas, nas festas populares, nas romarias e nos corações, a presença do Espírito Santo não é algo distante, mas uma realidade que pode mudar nossa maneira de viver, amar e enfrentar os desafios. Ao refletir sobre os sinais do Espírito Santo, como o ódio ao pecado, a fome pela palavra de Deus, o amor sobrenatural, o poder de perdoar e a paz que transcende entendimento, percebo que esses não são apenas conceitos teológicos, mas ferramentas práticas que podemos aplicar em nossa vida cotidiana para viver de forma mais plena, autêntica e alinhada com os propósitos de Deus. Primeiro, o sinal de odiar o pecado nos ensina a sermos vigilantes em um mundo cheio de tentações. No Brasil, onde a cultura vibrante muitas vezes mistura alegria com distrações mundanas, o Espírito Santo nos chama a discernir o que nos afasta de Deus. Aplicar isso significa dizer não às escolhas que comprometem nossa integridade, como fofocas no trabalho, pequenas desonestidades ou até mesmo pensamentos que alimentam rancor. Por exemplo, quando percebemos que uma palavração está se tornando destrutiva, podemos escolher mudar o tom, oferecer palavras de encorajamento ou simplesmente nos afastar. Isso não é ser perfeito, mas viver com uma consciência afiada, sensível à voz do Espírito. A fome pela palavra de Deus é outro sinal poderoso. Em um país onde a Bíblia é um pilar em muitas casas, desde as comunidades ribeirinhas até os grandes centros urbanos, esse desejo nos convida a tornar a leitura das Escrituras um hábito diário. Não se trata de ler por obrigação, mas de buscar a palavra como alimento para a alma. Aplicar isso na vida prática pode ser tão simples quanto reservar 10 minutos pela manhã para meditar em um versículo, como Salmos 23, 4, e refletir como ele se aplica ao seu dia. No trânsito caótico de São Paulo ou nas longas jornadas de trabalho no interior, a palavra nos ancora, oferecendo direção e paz. O amor sobrenatural, outro sinal do Espírito, ressoa profundamente com a cultura brasileira, conhecida pela hospitalidade e solidariedade. Em um país onde o jeitinho brasileiro, muitas vezes, reflete criatividade e empatia, o Espírito nos desafia a ir além, amando até aqueles que nos ferem. Na prática, isso pode significar oferecer um gesto de bondade a um colega que nos magoou ou ajudar um vizinho em dificuldade, mesmo quando não esperamos nada em troca. Durante as enchentes que afetam tantas comunidades no Brasil, por exemplo, esse amor se manifesta em doações, voluntariado ou uma simples oração pelos que sofrem. É o Espírito nos movendo para sermos luz em meio à escuridão. O poder de perdoar é talvez
um dos sinais mais desafiadores, mas também libertadores. No Brasil, onde relações familiares e comunitárias são tão valorizadas, guardar rancor pode ser uma prisão. Perdoar não é esquecer a dor, mas liberar o coração para a cura. Aplicar isso pode ser perdoar um parente por palavras duras ou liberar a amargura contra alguém que nos traiu no trabalho. Quando perdoamos, como Jesus ensina em Mateus 18:22, abrimos espaço para a paz do Espírito. É um ato de força, não de fraqueza, que reflete a presença divina em nós. A paz, que excede o entendimento, conforme Filipenses 4:7, é um presente que o Brasil, com suas desigualdades e desafios, precisa desesperadamente. Em um contexto onde o estresse da vida urbana ou as incertezas econômicas podem nos abalar, o Espírito nos oferece uma paz que não depende das circunstâncias. Na prática, isso significa pausar antes de reagir a uma notícia ruim, orar em meio à ansiedade ou confiar em Deus quando o futuro parece incerto. É escolher louvar, como fazemos nas missas ou nos cultos, cheios de música e emoção, mesmo quando a vida aperta. Esses sinais não são apenas para contemplação. Eles nos chamam a agir. No Brasil, onde a fé é expressa em procissões, como a do Círio de Nazaré, ou em gestos simples, como acender uma vela em oração, o Espírito Santo nos convida a viver intencionalmente. Isso significa transformar nossas casas em altares de adoração, nossos locais de trabalho em campos de missão e nossas comunidades em reflexos do amor de Deus. Quando odiamos o pecado, buscamos a santidade. Quando consumimos a palavra, encontramos direção. Quando amamos sobrenaturalmente, construímos pontes. Quando perdoamos, encontramos liberdade. E quando vivemos na paz de Deus, testemunhamos sua glória. A maior lição que tiro disso é que o Espírito Santo não é apenas uma presença mística, mas um guia prático para a vida. Ele nos capacita a enfrentar os desafios do dia a dia com coragem, amor e propósito. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, isso significa viver de forma que nossa vida seja um testemunho vivo, como as palavras de 1 João 4:4 nos lembram. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aplicar isso é escolher ser diferente, não por arrogância, mas por humildade, sabendo que somos vasos do Espírito. Essa mensagem me desafia a examinar meu coração diariamente. Estou permitindo que o Espírito me guie? Ou estou apagando sua voz com distrações? Estou vivendo para o conforto ou para o propósito de Deus? No Brasil, onde a espiritualidade é tão presente, desde o samba que exalta a fé até as orações nas periferias, somos chamados a ser luz. Isso significa orar com ousadia, amar com radicalidade e perdoar com coragem, refletindo Cristo em cada ação. Meus amigos, se esta mensagem tocou seu coração e acendeu uma chama em sua alma, não guarde isso para você. Clique no botão de like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder do Espírito Santo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora. Nos comentários, deixe um amém ou compartilhe como o Espírito tem agido em sua vida. Sua história pode abençoar outros. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa luz no Brasil e além.